Olá pessoal do Clique Camaquã, estamos aqui na cobertura da Expo Camaquã 2018. Estamos aqui com o Rodrigo Neves, economista responsável pelo monitoramento de commodities agropecuárias no Sicredi, que vai ministrar a palestra Perspectiva do seu agronegócio. Rodrigo, boa noite. Uma pequena prévia para os nossos clientes aí do Sicredi. Bueno, pessoal, hoje eu vou abordar um pouco do tema de economia e do agronegócio, né? Vou fazer uma relação, quando a gente fala de agronegócio, é importante a gente falar um pouco da economia, do contexto nacional e global como um todo. Afinal de contas, o agronegócio não ocorre só no campo, seria basicamente o princípio. É importante a gente entender também como está a dinâmica de consumo no mercado interno brasileiro, que vem um volume lento aí ao longo de 2018, dado alguns indicadores de risco que a gente vem observando. Então é importante a gente olhar um pouco disso e também entender como está o cenário internacional. Afinal de contas, uma parte do custo de produção ele está vinculado ao dólar, e a gente também tem uma parte que a gente exporta daquilo que a gente produz. Ainda não é a maior parte do que a gente produz é exportado, mas é uma parcela significativa. Então é importante a gente entender também um pouco do cenário desafiador que tem no contexto global, seja nos Estados Unidos ou nos países emergentes como um todo. Isso acaba impactando a taxa de câmbio e dificultando também um pouco das exportações, um pouco da nossa inserção no mercado global, especificamente na parte de proteínas. Quando a gente entra especificamente para o segmento do agro, a gente começa falando do que a gente tem de perspectiva climática agora para a safra 18-19. A gente está num quadro de transição climática nesse momento. Basicamente a gente sai 17 e 18 de uma fase de laninha climática, hoje estamos nessa fase de transição neutra, numa formação de El Niño. Isso traria um quadro diferente aqui, olhando especificamente para a região, traria uma tendência de maior volume de chuvas aqui na região, que entra como um fator em geral positivo, mas é importante o produtor ele estar atento nesse fator de tendência de maior volume de chuvas, especificamente quando a gente está falando daquele produtor que ele insere essa plantação na várzea. Afinal de contas, com maior volume de chuvas, tem menor incidência solar, e isso pode gerar uma maior incidência de fungos. Isso tem que estar atento, o produtor ele tem que controlar isso. E ao mesmo tempo, especificamente quando a gente fala de arroz, quando a gente volta para a soja na várzea ela vem sendo uma opção significativa do produtor. Isso vem crescendo, mas em anos de maior volume de chuvas a gente tem que estar atento aí também. Isso pode dificultar o desenvolvimento da planta. Quando a gente entra agora especificamente no mercado de consumo de grãos, começando pelo arroz, o arroz entra agora na temporada 18-19, o mercado um pouco mais ajustado em aspecto de oferta e demanda. A gente espera uma nova queda diária, vê um preço mais interessante aí no ano de 2018 do que a gente viu em 2017, então traz aí um respiro para o produtor. Mas olhando para o consumo em si, o consumo ele vem lateralizado, então isso preocupa um pouco o produtor de arroz. A gente vê cada vez mais ele migrando uma parcela da sua propriedade para a soja. Já a soja a gente vê um cenário um pouco diferente, né? Uma demanda um pouco diferente. No arroz a gente tem maior parte do consumo fica no mercado interno, né? Uma pequena parte é exportada e a gente ainda não consegue produzir tudo que a gente necessita. Já na soja a gente tem, para esse ano, vai ter um recorde de em torno de 65% da produção total brasileira, ela está voltada para a exportação, ela vai para o mercado externo. A gente vê um crescimento robusto, histórico, recorde atrás de recorde do volume de exportação brasileiro, e não é diferente nesse ano que a gente vê uma guerra comercial muito forte aí entre a China e os Estados Unidos, que entram basicamente China, Brasil e Estados Unidos como os três grandes players da soja, né? Então no momento que a China ela não está consumindo o grão norte-americano, ele volta com intensidade as suas compras para o Brasil, e com essa maior intensidade de demanda, consequentemente a gente vê preços mais fortes. Mas no momento que a gente olha para 18-19, a gente já vê que tem uma mudança no cenário. Aos poucos a gente vai ver a Argentina voltando a competir nesse mercado, diferentemente do que a gente viu em 17 e 18. Eles devem ter uma safra boa agora em 18 e 19. Então a gente já vê que os preços dos contratos futuros de soja eles já não estão tão aquecidos quanto em 18 e 19. A gente vê uma tendência de preços mais baixos, mas nada que deva preocupar o produtor em termos de rentabilidade. Ainda seriam preços interessantes, a gente vê uma perspectiva bastante positiva para a soja. Do milho também a gente vem de uma quebra de safra de em torno de 20% na safra total brasileira, mas ainda é um cenário positivo. Essa quebra de safra, focada basicamente na segunda safra ali no Paraná e Mato Grosso do Sul, foi compensada por uma alta de preços. A gente entra também num quadro um pouco mais ajustado, agora 18, 19, com estoques um pouco mais baixos do que a gente viu, e tem perspectiva de uma safra boa, um incremento cada vez maior da segunda safra, ali, quando a gente vê na região que cultiva do Paraná para cima, onde eles têm a possibilidade de fazer um milho segunda safra, diferentemente do que a gente vê aqui no sul.
Hoje em torno de 50% a 60% da área de soja de verão vira segunda safra de milho. A gente vê que isso deve incrementar, então a gente espera aí novamente uma safra acima de 90 milhões de toneladas de milho para o segundo semestre, tanto para a soja quanto para o milho, preços não tão altos para o ano de 2019, que seria um sinal positivo quando a gente fala já da cadeia de pecuária, né, da parte de proteínas como um todo. A parte de proteínas, como na economia nunca todo mundo pode sair ganhando, eles acabaram sofrendo as proteínas como um todo com um custo mais alto de operação, dado o cenário de grãos e também com alguns embargos de exportação de carne, seja suína ou de frango principalmente. E como a gente fala que a parte de proteínas suínas, de frango e bovina são substitutas, isso acaba tendo uma relação muito forte quando a gente viu esse embargo de exportações de suínos e frangos, seja lá para a China, para a Rússia ou para a União Europeia, a gente viu um vasto excedente de proteínas no mercado interno e acabou também impactando no preço da carne bovina. E gradualmente agora a gente vê uma recuperação diferente dos outros dois segmentos em função dessa intensificação de exportações. Aí ao longo de 2018 a gente vem com um bom volume de exportações, o que também no prazo traz uma boa perspectiva para a cadeia. Uma cadeia que ela, de pecuária bovina é um pouco mais lento, o movimento dela, mas aí hoje com o Brasil, com o selo de Brasil livre de aftosa, isso traz uma intensificação no longo prazo, uma abertura de novos mercados, principalmente asiáticos, trazendo boas perspectivas aí para o segmento também, que tem que se diferenciar em qualidade para poder competir com proteínas de suínos e aves que têm um custo mais baixo e são mais sustentáveis. Mas no geral a gente vê um panorama bastante positivo aí para o agronegócio, então ele não deixa de ser desafiador nunca. A gente tem que estar atento a alguns indicadores que eu vou mostrar hoje, mas no geral a gente tem perspectivas bastante positivas aí para o agro como um todo. Pessoal, esse foi Rodrigo Neves, né, que vai ministrar a palestra de hoje à noite. Rodrigo, obrigado por dar essa palavra com a gente aí, para os clientes do Sicredi e por nosso portal Clique Camaquã. Muito obrigado pelo espaço para compartilhar um pouco do conhecimento do nosso trabalho lá no back-office da área econômica do Sicredi.